Oi, eu sou o Deus 6. Eu vou falar da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi um conflito que aconteceu de dezembro de 1864 a março de 1870 e colocou o Paraguai contra Brasil, Argentina e Uruguai. A guerra foi resultado do choque de interesses políticos e econômicos que as nações latinas possuíam durante a década de 1860. Ao longo dos anos de conflito, o grande prejudicado foi o Paraguai, que teve sua economia arrasada. Estima-se que o total de mortos, de acordo com as diferentes estatísticas, seja de 130 mil a 300 mil mortos. Quais foram as razões que deram início à Guerra do Paraguai? Diferentemente do que se acreditava até meados da década de 1990, a Guerra do Paraguai não foi resultado do imperialismo inglês. Essa interpretação do conflito foi superada por novos estudos realizados na área, que levaram os historiadores a um novo entendimento. O conflito hoje é entendido como fruto da disputa de interesses entre as nações latinas naquele período do século XIX. O Paraguai, antes visto como nação possuidora de um modelo de desenvolvimento econômico e industrial único, passou a ser enxergado, com os novos estudos, como uma nação agrária que havia passado por uma modernização exclusivamente no exército e que era assim dependente do capital e de técnicos ingleses. Além disso, era governado de maneira ditatorial por Francisco Solano Lopes, que utilizava sua função para enriquecer sua família ilicitamente. As razões para o conflito desencadearam-se a partir de 1862, quando Francisco Solano Lopes assumiu como presidente paraguaio. O presidente e ditador paraguaio colocou em prática uma política de aproximação com os federalistas de Urquiza, adversários do governo de Buenos Aires, e com os blancos uruguaios, adversários dos governos argentino e brasileiro. A aproximação com os blancos era importante para o Paraguai porque garantiria uma saída para o mar. No entanto, internamente, o Uruguai vivia um período de grande turbulência política por causa da disputa pelo poder travada entre blancos e colorados. Os colorados, liderados por Venâncio Flores, lutavam contra o presidente do país, o branco Bernardo Berro. Essa disputa política repercutiu no Brasil quando o governo brasileiro passou a ser pressionado pelos estancieiros gaúchos para que seus interesses no Uruguai fossem defendidos. O governo brasileiro deu seu apoio aos colorados e demonstrou interesse em intervir militarmente no Uruguai. O interesse brasileiro não agradou ao presidente do Paraguai, que havia sido convencido por seus aliados, os blancos, de que a ingerência brasileira fazia parte de um projeto de anexação do território uruguaio, em um futuro próximo, do Paraguai. O Brasil, porém, interferiu no Uruguai apenas para garantir seus interesses econômicos e não possuía interesses expansionistas. A ação brasileira gerou uma resposta do governo paraguaio, que lançou em agosto de 1864 um ultimato para que o Brasil não interviesse no conflito uruguaio. O ultimato paraguaio foi ignorado pelo governo brasileiro, que invadiu o Uruguai em setembro de 1864 e colocou os colorados no poder. Em represália à interferência brasileira, Francisco Solano Lopes autorizou o ataque ao Brasil e, em dezembro do mesmo ano, uma embarcação brasileira que navegava o rio Paraguai foi aprisionada. Em seguida, a província do Mato Grosso foi invadida por tropas paraguaias. A guerra teve início. Quais foram os principais acontecimentos do conflito? Após o início da Guerra do Paraguai, o conflito pode ser dividido em dois momentos distintos, sendo um deles caracterizado pelo predomínio das ações ofensivas por parte do Paraguai. Esse período, no entanto, teve breve duração e foi logo substituído pelo predomínio das ações ofensivas por parte dos membros da Tríplice Aliança, Brasil, Uruguai e Argentina. Após a invasão do Mato Grosso, o exército paraguaio coordenou ofensivas militares que ocasionaram a invasão do Rio Grande do Sul e da província argentina de Corrientes. A invasão da província de Corrientes foi responsável pela entrada da Argentina na guerra. A entrada dos argentinos possibilitou a formação da Tríplice Aliança, formalizada em 1º de maio de 1865 e composta por Brasil, Argentina e Uruguai. A invasão do Rio Grande do Sul e a de Corrientes foram grandes fracassos do exército paraguaio, que foi obrigado a recuar de volta para seu território e posicionar-se defensivamente.
Isso deu início à segunda fase do conflito, na qual os países da Tríplice Aliança tomaram conta das grandes ações ofensivas. Nesse período, destacou-se a Batalha Naval de Riachuelo, junho de 1865, na qual a Marinha Brasileira alcançou uma vitória importantíssima. Nessa batalha, a Marinha Paraguaia foi quase inteiramente derrotada e foi imposto um bloqueio naval ao Paraguai, que ficou impedido de receber provisões durante o restante da guerra. Outro destaque pode ser feito para a Batalha de Curupaiti, caracterizada por uma grande derrota dos exércitos da Tríplice Aliança. Estima-se que de 4 a 9 mil soldados, entre brasileiros, argentinos e uruguaios, tenham morrido nessa batalha. Uma vitória fundamental dos exércitos da Tríplice Aliança aconteceu durante a conquista da Fortaleza de Humaitá, em 1868. A Fortaleza de Humaitá era um ponto estratégico da defesa paraguaia, e sua conquista abriu margem para novas conquistas. O enfraquecimento das defesas paraguaias após perderem Humaitá permitiu ao Brasil e aos seus aliados conquistarem Assunção, capital paraguaia, em 1869. As batalhas de destaque após a conquista de Assunção foram, primeiramente, a Batalha de Acosta, famosa pelo fato de o exército paraguaio que lutou nela ter sido composto por adolescentes com menos de 15 anos. A derrota final do Paraguai aconteceu na Batalha de Cerro Corá, em março de 1870, quando Francisco Solano Lopes foi morto por soldados brasileiros. Quais foram as consequências da guerra? No caso do Paraguai, a guerra gerou uma grande destruição na frágil infraestrutura e economia do país e causou um grande número de mortos. No caso brasileiro, a guerra contribuiu para o fortalecimento do exército como instituição e para o enfraquecimento do sistema político monárquico, que passou a ser questionado. Além disso, economicamente, a guerra foi desastrosa para o Brasil. No caso de Argentina e Uruguai, os impactos da guerra foram bem menores, o que evidencia o baixo grau de envolvimentos de ambos no conflito. Na questão política, a guerra garantiu o fim dos conflitos políticos que aconteciam nos dois países, federalistas x unitaristas, no caso argentino, e blancos x colorados, no caso uruguaio. Além disso, a Guerra do Paraguai contribuiu para o enriquecimento da classe mercantil de Buenos Aires. Então, isso é o vídeo de hoje. Eu